Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Pode Franquear. Hoje um episódio mais do que especial, com convidados especiais, amigas de longa data e que dentro da nossa história enquanto empresa fizeram uma diferença gigante e um pouco sobre isso que nós vamos conversar hoje. Pessoal, lembrem lá de seguir nós, tanto lá no Instagram, com o canal do Pode Franquear, ou aqui no YouTube também. Tem o canal do Pode Franquear, que aparece todos os episódios completos, e também o Pode Franquear Cortes, que aparece os cortezinhos de cada episódio. Então, para quem não gosta muito de assistir o episódio maior, pode estar acompanhando lá os cortes. Acompanhem nós lá no Instagram também, do Pode Franquear. Então, lá vocês ficam sabendo quem vai ser os convidados, quais vão ser os temas dos próximos episódios. Então, acompanhem a gente lá. E se vocês gostarem aqui do episódio, vão mandando para as pessoas estarem assistindo. Lembrando também que a gente vai respondendo as perguntas de vocês. Então, vocês podem mandar as perguntas tanto ali pelo Instagram, como também aqui pelo YouTube. A gente vai acompanhando e vai respondendo daí vocês aqui durante o podcast. Marco, o pessoal me pediu, fazem alguns dias que algumas pessoas vieram me pedindo onde a gente grava os podcasts, né? Onde que é gravado, que lugar que é esse, porque é tão diferente, né? Um lugar enfeitado, preparado, vocês têm água, tem xícara, né? Do Pode Franquear, inclusive elas estão à venda, tá, pessoal? A gente vai deixar o link aqui embaixo, quem quiser comprar. Não tem ainda não, né? É só para quem vem aqui, Mas a gente grava aqui em Maravilha mesmo, né? Dentro da nossa estrutura da sede do Grupo Odontotop, é aqui que a gente recebe os convidados e também alguns episódios a gente grava na estrada, indo até a empresa dos convidados, né? Principalmente quando são pessoas de mais distante. Hoje os convidados são aqui de Maravilha, então a gente recebeu eles na nossa casa, né? Então nós temos toda uma estrutura, tem toda uma equipe que roda as gravações, equipe própria nossa, um time próprio aqui da empresa, tá? Enfim, e hoje, como falei, convidados aqui de Maravilha, né? Eu lembro muito bem quando eu vim para Maravilha morar, quando viemos para cá com a empresa, na época não era empresa, né? Então, nós vamos contar essa história, tá? Na época não era uma empresa, né? Viemos para cá e eu sempre falo que o destino nos colocou, né? E nos apresentou essas duas moças que estão à nossa frente aqui, né? Eu lembro bem, mais de 10 anos já, fazem mais de 10 anos, gente. Mais de 10 anos, né? A gente chegou aqui em Maravilha e tinha uma sala comercial para ser alugada, e naquela sala comercial estava a Contamar. Já era Contamar na época, né? Sim. Já era Contamar na época, né? E aí a gente chegou lá e vocês estavam com um projeto para se mudar, né? Só que a gente tinha muita pressa, a gente queria logo uma sala para abrir, acabamos não ficando com aquela sala e depois acabamos comprando os móveis, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Só falei aqui para refrescar a memória, porque hoje a história vai ser muito legal. A gente vai falar sobre dinheiro, sobre fluxo de dinheiro, sobre contabilidade, sobre abertura de empresa, enfim, vamos falar sobre muitas coisas. Quem quiser ir mandando, como hoje é o episódio ao vivo, quem quiser ir mandando perguntas, pode mandar pelos canais do YouTube, pelo Instagram, e aí a gente vai respondendo aqui na hora, né? Bom, sejam bem-vindas, Silvia e Jussi, como a gente se conhece, né? Acho que vai ficar mais fácil como a gente se conhece, né? Isso. Sem muitas delongas, né? A Silvia é mãe, né? Da Amabile e da Catarina, técnica em contabilidade, bacharel em administração de empresas, atuou por vários anos em setores do escritório de contabilidade, né? Então, contadora de carteirinha, né? Vivenciou muitas transformações, testemunhando muitas histórias dentro da área, nesses 20 anos, né, de gestão da Contamar junto com a Jussi, né? Aqui temos uma história de sociedade também para ser contada. E a Jussi, né, é contadora há mais de 30 anos, atua na Contamar há 32 anos, né? Então também uma história bem longa. Na gestão com a Silvia, então, há 20 anos, apaixonada por planejamento tributário e também na área de autodesenvolvimento, formada em ciências contábeis e direito, tem MBA em gestão empresarial pela UFGV, pós em controladoria na URI e pós em finanças na UNOESC. Bom, gente, sejam bem-vindas, tá? Obrigada. Os microfones são de vocês, quiserem falar um pouquinho sobre a vida de vocês aí, para o pessoal se conhecer um pouco mais vocês, fique à vontade.
Então, bom dia a todos que estão nos ouvindo. E o dia que o Cristiano, né, nos convidou, né, eu brinquei com ele que eu já tava com roupa de ir, né? E aí hoje chegou na hora de vir e deu um frio na barriga, tá? Literalmente não tava com frio, porque era mais quente nos dias que eu te convidei, né? Hoje fizeram com casaco. Eu falei, ai, tô com roupa de ir, agora deu um frio, na verdade, né? Me chamando ontem à noite, né? O que vamos falar? Então, vamos organizar isso aí. Acaba que o contador, ele tem essa coisa, a gente é muito lá dentro do escritório, aquela vivência, tu não vê o dia passar, e a gente, às vezes, isso aqui para nós é uma experiência legal, sabe? Sair um pouco do nosso quadrado, assim, porque o nosso dia a dia é lá no computador e o WhatsApp o dia inteiro, assim, meio, sabe, assim. Então, hoje está sendo uma experiência bem legal, né, Ju? Sim. Então, bom dia, Marco, ao Cris, quem está nos ouvindo. Sim, é um prazer, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Até hoje de manhã eu falei para a Silvia, que dia para um pódio, eu falei, né? Finaleira de imposto de renda, prazo pegando, a gente... E nós convidamos, a gente não estava muito antenado nós com catando isso. papel na ventania, como a gente brinca, né, para terminar os impostos de renda, mas a gente, né, tá muito gostoso de estar aqui conversando com vocês. Como o Cris escreveu ontem, né, quando ele nos anunciou, tipo assim, que a contabilidade tem os seus segredos que vai definir o destino das nossas empresas, né? E sim, eu sou apaixonada por planejamento tributário, onde disso vai sair esse segredinho que vai ajudar, vai encaminhar essas empresas. Trazendo isso que tu falou, o pessoal ainda não se organizou para conseguir fazer no prazo. Alguns ainda não. Eu falei para ela ali, eu falei, no último dia. Um cliente... Mas acho que daí não vai ter o gostinho. A gente gosta dessa adrenalina. Não, porque emoção. pra todo contador que tu falar, eles falam sempre a mesma coisa. Eu acho que não é verdade. Eu acho que mesmo que todo mundo fosse organizado, eles iam falar. Não, agora tá puxado. Agora tá puxado. Cai o site do governo. Tá um caos. Hoje de manhã o GOF, ai meu Deus. Mas hoje de manhã daí eu chamei um cliente, ele disse assim, de repente ele vai estar me escutando. Ele disse, não, daí tu me fala o que precisa que eu já vou adiantando. Eu pensei, tu não tá adiantando, tu tá atrasado. Mas a gente adora fazer isso, assim, dizer que a gente ama isso. fazer isso, né? Todo ano, assim, é um vulco-vulco, é uma correria, mas a gente adora fazer declaração de imposto de renda, assim como toda e é incrível, parte. porque a gente conhece, são muitos anos fazendo isso, né? E a gente sabe aqueles clientes que vão deixar para a última hora. A gente está programado para receber esses clientes, né? Já tem. Sim. Nós estamos nesse portfólio. Não, antigamente talvez sim, né? Pode ser, mas eu acho que já faz uns 2 meses que a gente fez o nosso. O Cris foi um dos primeiros. Um dos primeiros. Mas a Josi que organizou a papelada. Ai, Cris, Tá Josi. explicado. Tá no prazo. Até eu elogiei ela. Eu Organização. elogiei ela. Cada um, planejamento, cada um sabe o que tem que ser feito, Isso, né? aí cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. Mas é isso, assim. E é muito engraçado, porque daí às vezes eu vou pegando lá os documentos e vou me lembrando, né? Eu não preciso nem olhar, gente, porque é tanto tempo fazendo, sabe? Tu tem Caixa, Banco do Brasil, sabe? Vai puxando e vai vindo, assim. E essa questão de última hora também, a gente lida bem com isso, apesar de que dá uns nervosos, sim. E hoje de manhã eu me atrasei, daí a Juscelê disse, você não vai vir hoje de manhã? Porque é normal isso, assim. Não, tô me preparando um podcast. Tem uma música hoje. que fala, eu tô nervoso, e como é que é? Eu tô nervoso e tenho razão. Tipo, Eu quero ficar nervosa, tô escolhendo sabe? a outra roupa de ir, porque a que eu escolhi quando ele me convidou não tava dando certo. E eu agoniada lá. Ai, Mas ainda brincadeira. tem problemas de travar o site, dessas coisas que falavam hoje mais tranquilo. Viu? Assim, ó, o que hoje de manhã, inclusive, eu senti o Gov, né? O Gov, ele é instável, e aí ele passa por manutenções, e eu acho que é muita gente acessando, me parece, que apesar dele ser do governo, mas é o Brasil inteiro acessando aquilo. E não é só para o imposto de renda, o Gov hoje gira tudo em torno do Gov. Sim. Então, ele realmente, ele dá na trave. Mas assim, para ele transmissão demora. da declaração, não. Não. Antigamente a gente se adiantava 2 dias antes, porque na hora de Poderia. transmitir, não, hoje em dia não mais. Tu pode transmitir, sei lá, às 7 horas da noite, que o prazo é às 20, né? Você vai conseguir, Sim. acho que é às 20, se não me falha, vai conseguir transmitir de boa. Não tem essa. E antes da gente começar a entrar, porque eu tenho algumas perguntinhas aí que eu vou ter que pedir para vocês, né? A gente já conversou muito nesse trajeto, né? De 10 anos aí, né? Muito. Já tive várias aulas com vocês lá sentado e tentando pandemia, entender. principalmente. Na pandemia, principalmente, né? Nossa, Então eu me hoje lembro. vai ser mais uma aula, né? Mas contem para nós hoje, a empresa de vocês, ela é de maravilha,
ela atende até para o pessoal entenderem, né? Que não são só essas duas, né? Tem um time muito Nossa. grande, né? Então Nossa. contem para nós um pouquinho para as pessoas entenderem o que é a Contamar, o que a Contamar faz, enfim, onde ela está, onde ela atende, né? Para as pessoas Sim. entenderem um pouco mais sobre vocês. Então, vamos lá. O escritório, na verdade, era do meu pai. Enfim, a gente estava comentando aqui com o Marco da história, né? Quando meu pai adoeceu, enfim. Resumindo, há 20 anos atrás, então, em função da doença do meu pai, é que a gente assumiu a gestão, né? Agora nós comemoramos o ano passado 20 anos de gestão, que foi quando a gente saiu, veio mais à frente da administração da empresa em si. Nós estamos situados, sim, aqui em Maravilha, no edifício Dubai. Nós temos uma equipe maravilhosa de 23 pessoas, nós somos em 23 lá dentro. É tudo por setores, né? Então, o cliente chamou lá, eu tenho tal demanda. Fala lá que alguém vai saber quem que vai responder, né? A gente tem toda uma organização por trás disso. E uma longa história, né, Jusilei? Sim, uma longa história. A gente assumiu, né, a gestão há 20 anos com a saída do seu Ari, né? Ele adoeceu, a gente ficou órfão, assim, vamos dizer que da noite para o dia, né? A gente sim. é muito operacional. Então, se tu perguntar qual que é a maior dificuldade nossa, é sair do operacional para ir para a gestão. E a gente ainda hoje, a gente lida com isso, apesar que hoje a gente já tem as líderes de setor, enfim, mas a gente, para nós foi um baque, gerir a contabilidade. Na época, acho que nós tínhamos 6 funcionários, né? Mais ou menos isso. Hoje a gente está com 24. Mas dizer para vocês assim que a nossa maior dificuldade foi gerir esses clientes. E uma curiosidade, né? A gente não perdeu acho que nenhum cliente, né? Nessa transição do seu Ari, que era uma preocupação nossa, porque o seu Ari era o nome dele. Então, ele era uma presença muito forte. Uma presença muito forte. Uma pessoa extremamente inteligente, assim, ó, que eu digo assim, que até hoje a gente atende os clientes, que eu falo os amigos que ainda são clientes, eram amigos dele, enfim, que, nossa, assim, sempre com muito respeito e saudosismo, assim, da pessoa dele, sabe? Me orgulho muito, assim, sabe, de ter... E a gente assumiu isso continuado. E conseguiu manter, conseguiu crescer, dar um novo... Não sei se um novo ar, um novo formato para a contabilidade em si, sabe? Porque a época, quando eu entrei na Contamar, 32 anos atrás, na Contabilidade Maravilha, a gente não tínhamos computador ainda. Era Contabilidade Maravilha. Era Contabilidade, a razão social ainda... Até hoje, né? A razão social. Só abreviou. Sim. Então, para te ver, né, 32 anos atrás, foi ontem, não tinha computador. Eu vim de uma cidade bem pequena do Rio Grande que eu já tinha computador. Então, eu dos funcionários, estava chegando e era uma das pessoas que conhecia o computador. Essa era uma das perguntas, inclusive, que eu ia fazer para vocês. Já que vocês têm todo esse histórico de geração, inclusive, dentro da contabilidade, como funcionava lá no início, né? Agora você fala do Gov que cai, mas beleza, estamos em 2024, né? Já fiquei pensando, como é que mandava o imposto de renda? Como mandar o imposto de renda? Não era levar... Primeiro era a máquina, tu entregava impresso lá na Receita impresso, Federal. Meu pai tinha uma os maleta assim... Toda semana a gente tinha que ir para São Miguel do Oeste. Aí foi o ano passado, quando eu fiquei sabendo que a Receita Federal em São Miguel do Oeste tinha fechado. Ele veio o maior susto, assim. Eu falei, meu Deus, e agora? Tudo home office, né? Enfim, tu não consegue mais, tem que chamar no chat, né? Sim, pra ser atendido. eles não conversam mais. Não consegue mais acessar. Não. Aí Eles depois, não conversam. Não, tu não vê, não tem mais, assim, esse TET, assim, que era lá em São Miguel, nossa referência, em Chapecó, São Miguel. E aí, depois, começou a gravar em disquete, né? Sim. Daí sim. eu não participava muito, assim. Mas o início da contabilidade... Disquete quando foi ali em 2000. Depois veio o pendrive, 2002. né? Mas a gente escrevia, Cris. A gente pegava as notas, o cliente separava por ordem de data e a gente escrevia nos livros de entrada, nos livros de saída, livro de apuração de ICMS, somava na calculadora total das linhas, né? Era tudo manual. Existia uma fiscalização como existe hoje, por exemplo? Ou Existia uma fiscalização, só que ela não era tão rápida, né? Era hoje em dia, né? Era em loco. Hoje tu só recebe cartinha. Hoje é a gente que conta para o cliente, por exemplo, o cliente do Estado, a parte do Estado é a gente que leva a informação para o cliente que ele está na malha. Mas para eles fazerem uma fiscalização, por exemplo, mais minuciosa de cada pessoa, devia ser muito difícil, né? surreal, devia ser meio sorteado, né? Porque os não tinha 5 anos, eles passavam, tipo, por isso que hoje tu entrega uma declaração hoje, daqui 2 dias tu tá na malha, porque o cruzamento é muito rápido, né? Antigamente, para eles cruzar, porque como que tu cai na malha? Quando acontece um cruzamento. É disso que vem a história dos 5 anos?
Se passou os 5 anos, já não vai mais. E uma vez, se Era uma passava os 5 expectativa anos, para os se casamentos, passava Todo, os... todo mundo conta isso, né? Acende já a passou vela cada final de ano. a gente Isso aí, brinca quando até tu fizer hoje. alguma coisa, né? Não deve fazer, tu Não, a acende gente a não vela. pode falar sobre esse assunto, é um combinado, que a gente não pode falar sobre isso. Não, mas sim, é daí. Não sei se é daí, mas acho que sempre existiu, né, Cris? Só que os 5 anos, hoje em dia. Não, mas é que isso é um ditado, né? Não, que Sim, se é um ouve. ditado. Mas ainda existe. Sim, a Receita, é a ela regra do cobra os fisco. 5 anos Isso. retroativos, Isso. entende? Só que hoje, para ela cobra muito mais mais rápido. rápido, tu entende? Se é que antigamente, imagina, eles tinham que pegar manual, olhar manual, cruzar os dados manuais, então Da com tua certeza tinha pessoas Isso que aí. fizeram alguma Da coisa tua que empresa passou, com a minha, para ver e se que não deu teve- tempo de ver, né, durante os 5 Claro, anos. Entende? sim. Então, passar, Hoje os 5 anos é mais rápido para eles olhar. não Eles- deve ele- passar hoje. Não, a Isso. Ju me contou ontem, hoje de manhã, me falou, entregou a declaração, no outro dia tava na malha. Tipo, já Porque ela apareceu. deve ser automatizado hoje, Claro, né? Então aqui, já ó. cruza os dados. Um É. exemplo, tipo assim, a imobiliária entregou de mob com aluguel e você não declarou esse aluguel que Na você hora. recebeu. Na hora. É um cruzamento que é Cruzamento. na hora. Tem alguns cruzamentos que eles demoram mais. Então, tu caiu na malha agora por causa do aluguel. Não quer dizer que em 5 anos tu não pode cair por um outro motivo. Você pode. Então, sim, existem ainda os 5 anos. Mas Sim. era tudo muito manual. É assim, ó, se tu não Viu? se adapta... Gente, eu lembro que daí, não é esse o assunto, mas só pra dizer que eu me lembro que daí tinha um telefone que era internet de escada, vocês não devem ter. E daí ficava ocupado o telefone quando você conectava a internet para baixar os e-mails. E Ah, às vezes sim. eu acho que era, sei lá, esse MO que ligava, vocês têm que baixar porque a caixa ficava cheia, né? Aí o telefone ficava off, por quê? Porque estava conectado. A gente Gente, baixava os imagina e-mails só. 2 vezes por dia, na época, assim, de Isso já escada. numa época depois da maleta, né? Essa Sim. história de maleta aí se tu pegar todo Sim. dia aqui. Não, mas e a preocupação de perder documentos, essas coisas? Era tudo tipo, impresso, né? Sim, tudo impresso. Porque não tinha um Impresso, backup, né? Vocês impresso. não faziam uma Não. cópia de tudo para. Não, porque era tudo muito. Era Era na manual, não tinha máquina. pra copiar nada. Tipo, Não. Pegou Não tinha fogo como na guardar. contabilidade, Não, foi. queimou tudo, se foi. Você foi tudo. se for- é que nem hoje. Hoje é tudo. Hoje tu não perde nuvem, né? Sim. É mais raro tu Sim, perder. mais difícil. Então era nesses moldes. Velhos tempos, gente. Nossa, gente. Eu acho que assim como a contabilidade, assim como todas as profissões, né, a contabilidade ela veio se remodelando, né, veio se adaptando e muitos ficaram pelo caminho, né? Eu lembro que quando em 2016, 17 vocês receberam uma premiação aqui em Maravilha, né, de Ah, empresário do ano. Empresário do acho. ano, né? É, 17. eu lembro bem. 6. É, Cris. Eu lembro. Legal. Lembro olha aquele dia, eu só. tava lá, inclusive. E às vezes a gente vê, assim, dentro da nossa área também, o quanto alguns profissionais, eles não inovam, eles não buscam se atualizar, eles não buscam estar antenados com o que tem de mudanças ali no mercado, né? E eu vejo muito isso no negócio de vocês, na empresa de vocês. Isso com certeza faz total diferença. Essa visão de lá de trás, mas não se ater àqueles costumes, não se sim. ater àqueles vícios, né? Sim. E sempre buscando inovar, buscando trazer coisas novas, né? Nós estávamos falando aqui em off o quanto é desafiador para vocês estarem mais no estratégico hoje e não no operacional. Mas isso significa que o negócio cresceu. Isso Sim, significa que que a houve a empresa cresceu, necessidade. que é um negócio de verdade, né? Sim, que E isso traz mais o quê? Mais segurança para quem está lá com vocês, traz mais seriedade em todo o processo. Não que vocês não faziam bem feito, mas isso não depende unicamente mais de vocês. Não, o negócio de não vai forma parar nenhuma. com a falta de vocês lá dentro, né? Não vai. Então, isso para alguém que contrata uma empresa, sempre ela vai olhar, principalmente empresas, qualquer empresa, na verdade, né? De que qualquer- a pessoa tem um pouco de consciência, ela vai olhar isso, né? Sim. Porque isso é fundamental. Não, a gente tem uma história muito enraizada, né? A nossa cultura, assim, a Jusilei, a gente é muito sério com as coisas que a gente Muito promete, sério, né? muito. A gente não gosta de prometer, a gente não vai prometer. Sérios coisas até que não demais, vai. A gente verdade. brinca que a gente é meio conservador demais, assim, sabe? A gente, com os nossos clientes mesmo, assim, a gente vai se abrindo cada vez mais, mas a gente não quer... Tipo assim, tu vai correr o risco. Quanto maior o risco, às vezes melhor o benefício, né? Mas tem que ser um risco muito bem planejado, muito bem calculado, para de repente não colocar o nome da tua empresa aí num lugar que eu não queria ver. E a Sabe? gente, Então, nesse esse conte- cuidado a gente procura ter com os nossos clientes. E a gente já entrou em 30 anos, gente. A gente já viu tanta coisa acontecer com empresas de fora que vinham vendendo as mil maravilhas. Então, a gente tem um medo, a gente tem
a gente, sabe, a gente não dizem existe que o um milagre, contador é né? o médico do, né, sim, do patrimônio, e a gente cuida desses clientes, assim, que é de uma forma que a gente não quer que eles entrem em E fria. uma e das a coisas... Pode falar assim. Não, eu só ia dizer assim que isso é muito forte em nós, a seriedade com que a gente vive, né? Eu acho que a gente dá expediente lá, tipo, todo dia, assim. É uma coisa que a gente leva muito a sério. Às vezes até em primeiro lugar, às vezes vai antes do que a própria família, assim, sabe? Sim, nós falava antes, né, que eu... É muito sério, assim, a nossa relação com o trabalho, assim. Sim. Eu brinco, assim, que, na verdade, eu fui criada, assim, para trabalhar, sabe? A gente aprendeu desde muito cedo, assim, desde cumprir horário, coisas básicas, assim, que para nós são valores, assim, inegociáveis. E uma coisa que eu queria comentar enquanto o Cris estava falando é que nós percebemos a necessidade de criar uma equipe. A gente sempre quando contrata, a gente diz, a gente não contrata para logo, a gente acho que demitiu 2, 3 vezes, né? A gente insiste muito e a gente vem mudando muito no sentido assim de também proporcionar para nossa equipe o autodesenvolvimento. Você viu? Eu sou apaixonada pelo autodesenvolvimento, Então, a gente tem proporcionado isso muito forte. A gente sempre fez, né, Silvia, dentro do escritório com a equipe, mas uns anos para cá, assim, muito forte. Aplicando Enneagrama, agora a gente está com uma mentoria, um povo de São Paulo que é especialista em escritório contábil, e toda a equipe se envolve, fazendo aqueles... Como é que os testes, aqueles dias. Então, isso tem transformado o nosso negócio, a nossa equipe, assim, ó, de uma forma linda, brilhante. Nós temos uma peculiaridade no escritório, eu espero que o Walter esteja nos escutando, né? Nós somos em 23, nunca sei se é 23 ou 24, porque às vezes oscila 24. E nós só temos um homem, né? Um homem que está há 24 anos com nós. Que é o popular Google, né? Eu conheço o Walter, Walter desde a primeira vez que eu conheço vocês, sim. né? E tivemos outros homens, enfim. Então, essa questão, assim, do autodesenvolvimento veio favorecer muito a construção da equipe, né? Sim. O nosso relacionamento interno, enfim, e para entender interno, e também isso se reflete lá fora, inclusive em casa, enfim. A nossa prática, assim, ó, de incentivar eles a estudar o técnico é muito forte. Eu mesmo sou muito crica lá dentro, que se eles estão me ouvindo, eles devem estar fazendo assim com a cabeça, que é verdade. Porque eu incentivo muito, a gente dá as condições. A gente, agora com online, não tem mais estudar desculpa que não pode estudar, que não pode se desenvolver. Só não se destaca e não se desenvolve quem realmente não tem vontade, né, gente? Porque tá lá as plataformas para estudar. Então, a gente tem disso, de incentivar muito os nossos colaboradores, tecnicamente, a irem. E isso, claro, né, gente, eu nem penso nisso, mas é um benefício para nós também, para o nosso cliente. Eles estão melhor preparados para ir para reuniões, enfim. Não, o reflexo com visível, certeza sim. é visível, respinga E a gente para todos os lados. E a gente tem percebido isso com os nossos clientes, enfim, né? Esse reflexo da gente incentivar eles a estudar bastante a parte técnica e se autodesenvolverem. E tu falou um pouquinho antes ali da preocupação que vocês têm com as empresas, das empresas estarem fazendo tudo bem certinho. Uma dúvida que eu tenho é como é que funciona o envolvimento da contabilidade com o que a empresa fez de errado. Por exemplo, é um cliente lá de vocês e ele fez alguma coisa que não estava dentro do que seria o correto e vocês são as contadoras dele. Como é que funciona esse envolvimento da contabilidade com a empresa? A gente responde junto, né? A gente é corresponsável. A gente é corresponsável. Essa é a palavra. Por isso que às vezes a gente também é tão, sei lá que palavra dizer, crica, assim, sabe? Porque refletem todos, assim, então Mas dizer assim, que a gente pensa, a gente sabe disso, mas não é o que nos move, né? Nesse sentido, assim, de nos preocupar. Tipo assim, a gente gosta muito de que a empresa esteja dentro da sua forma de tributação correta. Isso a gente vem trabalhando muito forte esse ano, assim, graças a Deus a gente estuda a empresa. A gente pega uma empresa, a gente estuda ela, a gente chama o cliente lá, a gente faz uma reunião com ele e mostra as formas de tributar para mostrar que tu está no caminho ou que, né, tu pode mudar. E a parte disso, né, Ju, eu acho assim, ó, que nem tu falou, a gente não foca nisso, não é pensando em nós, não. É pensando num todo. Que se for correr riscos, que sejam riscos calculados, né? Que o cliente sempre esteja sabendo o que esteja fazendo.
né? E Porque que seja dentro de um planejamento tributário, sabe? que Que não seja seja uma dentro de coisa- uma... Tem a elisão e a evasão fiscal, né? Que não seja uma elisão fiscal, né? A elisão que é o... sim, que que tenha seja uma coisa planejada, né? nada, Com os porque pés tem, no chão. tem as brechas na legislação, cada vírgula que tu olha lá, tu pode interpretar de uma maneira. Então, por vezes, essas vírgulas que a gente fala que nós somos conservadoras, que a gente vai dizer assim, ai, deixa essa vírgula ali, segue o teu caminho, porque essa vírgula pode te atrapalhar lá. Uma coisa que sempre pega na gente é assim, ó, a nossa preocupação em saber que a gente orientou e orientou da forma correta. Depois, talvez, que vai decidir, enfim, mas não deixar de repente, ter uma conversa, de ter tido esse momento com o cliente, de ter aberto isso, e, enfim, depois são escolhas, né? Ontem um cliente brincou comigo, ele disse assim, se eu vier para pedir para vocês vão dizer que não dá, que não pode. Eu caí na risada com ele, né? Porque... É que a gente acha sempre que pode, né? A gente sempre tenta achar um meio né? de buscar um... Sim. Mas a gente sabe não, que e às o vezes- regime tributário brasileiro ele é muito complexo, Muito né? complexo. Então, infelizmente, tem coisas que a gente só acha que pode, né? E ele Não, cria Cris, essas brechas, né? Cris, mas assim, ó, essa tua fala assim, ó, e isso do cliente achar que pode, é que é bem de coração mesmo. Às vezes instiga a nós a ir buscar algo a mais com um profissional, talvez, que esteja além de nós. Então, isso também é bom para nós. E é bom de verdade, sabe? Porque a gente vai buscar as nossas relações, vai pegar um advogado que tá na área, que conheça. A gente tem vários profissionais aí acima da gente que nos dão suporte, né? Vai pegar alguém que já teve, talvez, essa tua situação, já participou. Ju, Silvia, então, a gente já teve isso e dá para ir por esse caminho. Então, às vezes, eu posso atender aquilo que tu me pediu, entende? Então, por isso a gente vem se abrindo cada vez mais para isso, sabe? Então, esse cliente sempre querer achar que ele pode tudo, pode mais, não tudo, pode mais, às vezes nos ajuda Sim, a gente abrir, a né? também Avançar. abrir. Com certeza. Com certeza, isso aí. E a gente tá entrando já indo para dentro das discussões, né, das perguntas, mas eu queria voltar um pouquinho atrás e contar um pouquinho da história que a gente teve, né, entre empresas. Sim. Depois tem bastante coisa para perguntar, né? Eu quero perguntar sobre o novo regime tributário que vem aí, enfim, algumas coisas que a gente pode falar bastante. Mas a gente tem uma história muito legal que quando vocês... eu falei lá no início, né? Quando a gente veio para cá, a gente conheceu vocês. E para quem não ouviu a gente ainda contar essa história, nós não éramos uma empresa, né? Nós não éramos uma empresa. Nós somos dentistas, a gente não aprende na faculdade que tem que abrir uma empresa, né? A gente só aprende que a gente tem que sair e atender né? De forma autônoma, enfim. E a época, quando a gente abriu o nosso consultório aqui em Maravilha, inclusive nesse espaço onde a gente está gravando o podcast, né? A gente abriu aqui no segundo piso dessa sala, nesse espaço, né? A gente foi notificado que a gente precisava abrir uma empresa. Porque a gente tinha mais de 2 dentistas trabalhando, enfim, a gente não era um autônomo só, né? E aí foi onde eu sentei pela primeira vez com vocês, porque a gente tinha tido um contato lá atrás quando ainda era para comprar, era para pegar a sala de vocês, né? Eles vão a contabilidade, mas lá conta mais, né? E aí a gente começou a sentar para conversar. E a partir dali, eu também consegui aprender um pouco mais sobre o que era a empresa. Não sei se vocês lembram, às vezes, que a gente ia lá e ficava sentado lá com vocês, que eu ia lá e ficava sentado com vocês no escritório de vocês, mas foram várias vezes, né? Eu falo que eu tive a oportunidade de ter praticamente aí um MBA, né, em contabilidade, porque eu não sabia o que era simples, presumido, lucro real, não sabia o que era, na época não sabia o que era um DRE, não sabia, enfim, né, realmente era isso que acontecia, né, a gente tá falando aí de 9, 10 anos atrás, né, então, foi uma história muito legal, mas por que eu trouxe esse contexto aqui? Porque eu acredito que muitos profissionais, principalmente da nossa área, porque a gente fala com muitos profissionais da nossa área aqui, ainda tem essa mesma dificuldade. Eu fazem agora uma semana, estive numa universidade fazendo uma palestra lá para os alunos, e a dor é a mesma.
A dor é a mesma. Você pensa agora em começar a levar uma matéria lá, né, deslocada sobre gestão, mas não vai falar sobre abertura de empresa, sobre precificação do serviço, sobre demonstrativo do resultado da empresa, né? Então eu vejo que muitos profissionais liberais, dentistas, médicos, psicólogos, enfermeiros, enfim, né, todas essas áreas, né, que se formam, engenheiros, né, acabam não tendo essa noção, essa base na faculdade. E o caminho é realmente sentar com o contador e ouvir ele? É esse o caminho? Essa é a minha pergunta, né? Porque o meu caminho foi esse. Qual é o caminho para esses caras? Eu só quero falar uma coisa, porque assim, Cris, sim, esse é o caminho, mas a sede que tu tinha de conhecer, de saber, de aprender, ela é muito rara. Vamos dizer assim, eu quero ir lá atender. Tu entende o que eu quero dizer? Então, é o caminho, sim. Mas o problema, não sei se é problema, mas o nosso desafio é fazer com que o profissional entenda isso. Você mesmo disse que você teve um desafio, uma dificuldade para entender. Eu mesmo, sentada contigo, tentando te explicar o fator R, várias coisas. O que era um simples, e por que a alíquota não era 6 e era 15. Então, a gente levou um tempo para que você conseguisse assimilar isso, né? Que você não podia mais ficar no simples, porque esses motivos você tinha que ir para uma outra forma de tributar. É que o simples fato de vocês falarem assim, você não pode mais ficar no simples, não me deixava tranquilo. Claro, era uma agressão para ti, né? Então, assim, eu precisava saber o porquê eu não podia ficar no simples. Sim. Hoje eu sei porque a gente não está no simples. Eu sei a empresa por que ela tem que estar no simples. Mas essa sede que tu teve... Ele quis esmiuçar o negócio, né? Isso realmente não é comum. Não é. A gente fala, a pessoa... faz de conta que entendeu, mas a gente sabe que não entendeu, e a gente procura não usar termos tão... E ela não volta mais como você voltou N vezes. Estou usando você porque, né, você entendeu isso. Então, mas é o caminho, a gente sentar, conversar, explicar. Por isso que a gente procura fazer muitas reuniões durante o ano com as empresas. Isso eu ia pedir, vocês têm essa abertura que eu tive com todas as empresas que quiserem. Quem quiser vai ter a gente oferece também, a gente quer... E isso, dentro da área de vocês, isso é comum ou vocês veem que muitos não têm essa abertura com a empresa? Porque eu vejo isso como um divisor de águas para um profissional que é como vocês falaram, tem aquele cara que fala assim, não, eu vou contratar e se vira, mas eu entendo que a pessoa tem que saber o que ela está... É autorresponsabilidade, entende? Né? Porque a empresa é tua. Exato. É você que vai... Para tomar a decisão, ela é minha, né? Eu tenho que saber que do outro lado existem profissionais que estão comigo, que têm capacidade de me ajudar e me auxiliar nessa tomada de decisão, né? Mas eu vejo que a minha dúvida a maioria faz isso, eu acho que tu já me respondeu uma pergunta, né? A maioria dos empresários não querem tirar esse tempo para fazer isso. Né? Não. Eu acho assim, eu vou falar uma coisa, eu acho muito triste. Às vezes o empresário diz, não, eu estou pagando vocês têm. Sim, eu tenho que fazer, eu tenho que saber, eu tenho que conduzir, eu tenho que guiar, mas é muito importante essa troca, sabe? De entender o contexto, o porquê, a razão. Só que eu entendo o empresário, vou entrar num outro viés, assim, eu entendo, porque se eu vou no médico, se eu venho aqui para fazer um implante, eu não quero, não vou entender muita coisa que você vai me explicar para mim fazer. Eu quero que tu me anestesie e me faça um implante. Mas são situações diferentes. Me tire a Será, dor. Cris? São situações diferentes, porque assim, ó, vamos lá. Sim. Você fala tanto em Big Data, em dados, enfim, um monte de coisa, né? Vocês, o trabalho de vocês, ele tá intimamente ligado ao resultado do negócio. Entendeu? Sim. É diferente, por exemplo, vamos pegar o exemplo do médico. Tem uma cirurgia lá. O médico vai falar, olha, só você não pode beber bebida de álcool 2 dias antes, tem que fazer isso, isso, isso. Pronto. Né? No caso de vocês... É contínuo. É contínuo. É o ano. Muitas vezes o planejamento... Por exemplo, assim, vamos pegar o nosso exemplo. Nós mudamos o regime tributário. Certo? Né? Muita discussão, muita conversa, muito entendimento. E a gente mudou o regime tributário. Ambos os lados conscientes do risco que era mudar o regime tributário. Da empresa, da empresa, né? Como um todo. Não estou falando de unidades de maneira geral. Mas a gente sabia onde a gente estava pisando. Vocês deixaram claro isso para nós, a gente entende o que está acontecendo, entende o processo, sabe que às vezes é um ano que a gente vai viver esse desafio para lá na frente talvez colher os frutos, né? E o que eu vejo, assim, muitas vezes as pessoas não tiram o tempo para entender, muitas vezes até a própria contabilidade nem fala,
Porque sabe que, cara, até eu fazer o cara entender que ele vai correr esse risco, mas na frente ele pode colher uma economia, é melhor nem mexer, deixa assim como tá. É isso que eu percebo muitas vezes. Então, esse movimento é totalmente diferente de um médico ou de um dentista. De você entender o que se passa dentro da contabilidade da empresa, entender sobre minha percepção, tá? Sim. É essencial, porque tá intimamente ligado com o resultado do teu negócio. O Estado, de um mês para o outro, tu cai na malha, porque você não tirou essas vendas. Então, falou em margens, né? E me lembrei disso. É cada vez mais apertado, então tu tem que... Seria bom conhecer um pouco mais, né? E o conhecer te faz você entender. Eu lembro, vocês lembram um dia que eu falei para vocês que eu passei a entender, isso faz muito tempo. Passei a entender o que se fala, o que se lê nos livros, o que a gente assiste em treinamentos, enfim, que se fala assim, pagar impostos não é um custo, né? Ele faz parte do negócio. Né? Ele não pode ser tratado assim, muitas vezes as pessoas falam assim, meu Deus, meu maior sócio é o governo. Porque a gente paga muito imposto no Brasil. Porque não sei o quê. É o que mais ouve, né? É o que mais ouve. Gente, tá ali, tem que pagar Eu e não tem o que fazer. Tu só é tem que entender o processo. A forma que você vai pagar menos dentro das quatro linhas. Com o contexto ali que que pode. tem duas coisas certas na vida, né? Que é a morte e os impostos. Eu acho que muito ainda é naquela base que, como ainda tem muitas pessoas que simplesmente não pagam e seja o que Deus quiser e ainda lidam assim, às vezes as pessoas acabam tendo essa visão de o meu concorrente é lá, ele não paga nada, não faz nada, tá tudo errado, aí eu tenho que fazer tudo certo. Então olha pela ótica errada, né? Totalmente. Olha pela ótica de, não, eu quero Equivocado. fazer errado também para poder competir, mas... ele não... de ajustar a empresa já sabendo que tu vai ter esse... É que ele não tá olhando, por isso que eu falo da diferença, Júcia e Silvia. Ele não tá entendendo o que é pagar impostos, ele não tá entendendo o que é a importância de uma contabilidade dentro do negócio. Ele tá olhando só contabilidade e pagar impostos. Sim. Quando tem essa percepção, concordo que a gente deveria ter uma tributação diferente, que deveria ser... Concordo, não estou dizendo que não. Seria fantástico. Realmente a gente paga muito imposto. Isso mas hoje não tem temos como. isso, né? Mas, então, assim, vamos lá. Eu lembro muito bem de quando eu fui fazer o financiamento do nosso scanner intrabucal que a gente comprou em 2016. A gente não tinha... a gente estava começando a organizar a empresa. A gente não tinha chama de lastro, né? Um histórico. Uma história. Né? De tributação, de movimento, enfim. Eu lembro que a gente não tinha como financiar. A gente não tinha como financiar. A gente não tinha como buscar um crédito. A gente não usava cartão de crédito, porque não podia usar cartão, porque não tinha. Sim. Não tinha como. Sim. Entende? Na época era assim. Sim. Eu falo, assim, a gente formou e começou a trabalhar. Os primeiros anos era informal mesmo. Sim. Não tinha, era assim, era desse jeito. Só que hoje se abre um mundo de possibilidades. Aparece um negócio, tu tem histórico, tu vai lá, tu busca crédito, tu faz negócio, tu transita dinheiro nas contas. É outra perspectiva. Vários benefícios. Com certeza. Então, a partir do momento que você para de olhar para a contabilidade como, meu Deus do céu. Um custo. E eu olhava assim, tá? Lá no começo. Eu olhava para vocês e falava assim, meu Deus do céu. Não, só vou lá, tem que pagar imposto. No final do mês. Mas não é assim. Não. Bem pelo contrário. Tem que olhar como uma solução das coisas. Isso aí você começa a mudar a tua perspectiva de vida, de mundo e de Brasil. Porque senão, realmente, tu vai ficar a vida inteira brigando que o governo cobra muito imposto, que o governo não devolve o dinheiro que pega, e a vida vai passando, e daí, bem no fim, tu não faz nada. Não faz nada. E por vezes até, né, nós mesmos, a gente se fecha lá dentro e nós já mudamos muito. Os clientes tinham medo de falar com nós. Quando nós ligávamos para alguma coisa, meu Deus, e a contabilidade? Então, essa visão, a gente diz... Vai querer. Chegou. Trabalhar com mas Deu é um imposto ainda. novo. Esse ano vem. O que eu fiz de errado, né? O que aconteceu que vocês estão me ligando? Então, hoje em dia, a gente já desmistificou muito isso, assim. A gente procura estar mais perto do cliente, conversando mais. Mas sim, o cliente tem que fazer a parte dele. Nesse sentido, ele tem que
tem que fazer. Tu falou ali do médico, né? Tudo bem, se eu tenho uma cirurgia para fazer e ele vai me despedir para não beber, para não... E se eu fizer isso, o resultado da minha cirurgia não vai ser o mesmo. Exato. Então, se eu orientar o cliente a fazer assim, assado, e ele não fizer, o resultado não vai ser o mesmo. O médico também. Eu vou para uma cirurgia, sei lá, bebendo na noite anterior, vai complicar ali. Para o cliente também vai, se ele não seguir as orientações de um profissional, tu entende? Mas é que às vezes ele não tem consciência do problema que ele vai causar não seguindo aquelas orientações. Às vezes você só fala, às vezes ele não dá abertura para entender, entendeu? Sim, às vezes não entende, Não entende né? o porquê ele não pode beber no dia antes, entende? Sim. Ele acha assim, isso aí tá tudo Eu certo. acho E que na área de vocês é a o mesma governo- coisa. Eu acho que ainda a maioria não vê a contabilidade como uma coisa necessária. Estratégica. Só Sim, como uma coisa só. que eu sou obrigado a fazer para abrir a empresa, para fazer algumas coisas eu tenho que ter. Mas ele não olha como estratégia. A gente gosta muito e isso vem acontecendo cada vez mais. Eu acho que em função desse mundo da tecnologia, assim, que eles têm nos procurado antes de fazer um negócio, né? Mesmo a pessoa física, né? Tem um imóvel ali, vou vender. Uma vez eles vendiam e depois iam nos contar, um ano depois já tinha dado ganho de capital. Hoje em dia eles já nos procuram, o cliente já nos procura para ter essa conversa. Ainda são poucos, mas já vem acontecendo isso, sabe? Mas talvez ainda é os clientes que já estão no mundo da contabilidade. Porque os novos, talvez, eu acho que isso que falta um pouco. Eu vejo a mesma coisa com a gestão das empresas. Ainda é uma coisa que, para a maioria dos empresários, eles acham irrelevante. Eles não buscam isso no começo. Eles não acham tão útil Eu acho que tem no começo, outras... entendimento. E tem um empresário, para e pensa, um pequeno empresário, gente, ele tem que ter tantos, ele tem que saber fazer tanta coisa Isso, e ainda tem que saber cuidar da contabilidade, Isso acaba né? sendo um segundo... Acaba passando, Marco. E tem- Mas veja bem, como a Odontotop, né, Cristiano? Você também assume, né, que eu comecei assim, assado, e depois eu fui me interessando e por isso estamos aqui hoje, né? Então foi uma coisa construída, não foi uma coisa também desde sempre, Mas tem interesse. negócios que vêm, empresa, a Silvia que é nessa parte da constituição da empresa, alteração, né? Mas a gente sempre conversa, né? Aí chega vocês dois lá para abrir a empresa, no atender, às vezes depois nós conversamos, essa empresa Não vai nascer, eu ia pedir isso. Um ano, Vocês já têm ali vocês já conseguem... Violentíssimo, gente. Um ano já foi. A gente consegue, só que como E por que é vocês que eu não vou falam? dizer? Ó, Mas, gente, vocês não vão dar certo. Nem gasta. Viu, mas eu tenho uma fala e eu sempre falo assim, ó, gente, eu falo assim pro cliente. Talvez alguém que tá me escutando já falei. Mas tá Eu tudo falo certo? assim, ó, a gente vive de abrir e fechar empresas. Esse é o nosso negócio, tá? Agora, tem situações que chega ali que eu dou a real, assim, ó, não fico porque tem gente que quer abrir CNPJ, não é nosso intuito, a sabe gente por quê? procura deixar no A meio. implantação, ela tem todo um custo para nós por trás disso, da implantação de uma empresa, qualquer tipo de empresa. Então, às vezes, Cristiano, sim, eu digo, amigo, vamos segurar mais um pouquinho, assim, porque eu acho que tem que estruturar mais alguma coisa. Eu falo, e O olha momento que da eu economia falo... não tá boa. Não, agora assim, falando, né, tem muita situação de meia e o microempreendedor individual que às vezes, né, tá ali em cima do Se muro aventura. e às vezes não dá conta nem de pagar as guiazinhas de 70 pila por mês, mas daí acha que já é empresa grande e eu digo, calma, vamos E que mais quando um tu pouco. abre a empresa, começa a dar uma enxurrada de guias, de coisa para pagar. Eu e adoro é falar assim custos. pro empresário, eu digo assim, eu mando alguma primeira guia lá, eu digo, e bem-vindo ao mundo dos boletos, gente. Porque né? Então, às vezes, a pessoa não tá preparada para isso, gente. É muito complexo. E a gente percebe logo. Tem alguns casos que, assim, depois fica se esticando, assim, como é que é uma frase que a gente usa? Prejuízo pequeno é lucro. É lucro. Então, assim, ó, como é que eu vou chegar no teu negócio e vou dizer fecha as portas? Porque a gente tá vendo que isso não vai, entende? Mas a gente passa por isso. Às vezes, Sabe? casos pontuais, sim, a gente precisa, né? Enfim. Dizer é bem assim, delicado. Mas eu sempre falo que eu quero que o cliente sinta segurança em mim, entende? Quando eu falo assim, ó, eu vivo de abrir, esse é o meu negócio, eu vivo disso. É com isso que a gente paga as contas, né? E aí eu vou sair abrindo o CNPJ, assim, 60% das empresas no Brasil, elas fecham até 5 anos. Então, de cada 100, 60 fecham. Não sei se é essa mesma percepção de vocês aqui. Não sei se não, eu acho que é menos, assim, dentro dos nossos É. números, né? Acredito que seja menos, Mudar por assim. região, né?
Mas e por que a gente percebe isso? Porque a gente logo percebe porque esses sócios, essa pessoa... 60 que fecha também nem vão lidar. Mas é que o que acontece? A gente percebe o desinteresse, a gente percebe a falta de controle, a gente percebe que... Terceirização de culpa. Nossa, nós tivemos uma aula essa semana passada sobre autorresponsabilidade. Esse é o pior problema do ser humano, né? Então, tu percebe que ali não é um negócio que vai conseguir se estruturar, porque hoje em dia, se tu não está estruturado, como é que tu vai crescer, né? Como é que tu vai... Porque então, é nisso que a gente percebe. Eu vejo, às vezes, o cara assim, ele culpa o governo, culpa a contabilidade, culpa o prefeito da cidade, culpa o clima, culpa o alecrim dourado que nasceu todo mundo, mas o cara não teve a capacidade de imprimir uma guia e pagar uma guia na data correta e tá pagando juro, né? Ou de mandar a movimentação que precisava mandar para gerar essa guia. Não consegue mandar. Porque assim, quero entrar nessa pegada aqui, o nosso negócio, para nós podermos dar um resultado para o cliente, a nossa matéria-prima, a gente faz essa parábola, assim, né? Sim. A gente sempre fala isso. Essa analogia. É uma analogia. É que nem uma padaria, uma indústria que precisa da matéria-prima. A nossa matéria-prima é aquilo que o cliente nos manda. Fornece. A gente precisa dessa matéria-prima para poder entregar o nosso trabalho, entende? E quando ali é muito comum, isso é furado, falta. A gente descobre por vários meios que tem conta em outros bancos. Imagina, tem um setor de detetives... Não, tu tem que ver as meninas lá da contabilidade, né, Ju? Tem um setor de detetives. Ela chega, Juju, esse boleto aqui foi pago com conta dela, mas a gente não tem essa conta. O que a gente faz? A gente pede, a gente conversa. Descobrir um apartamento. Isso é comum. Gente, direto acontece isso. Direto. Então, Mas antes vocês falaram de avisar, né? Eu fico imaginando o quanto isso tem que mudar na cultura das pessoas, né? Cultural. Vou avisar que eu tô fazendo um negócio aqui. Tipo, tô no meio de uma negociação. Espera aí. tem que avisar a contabilidade. Alô, tudo certo? Tô aqui pra assinar o contrato. Mas aí... É difícil, gente. É difícil. É né? difícil. Aí é difícil. entra o ponto que o empresário, que eu falei, o empresário tem que entender. Isso. Pelo menos o básico ele tem que entender. Porque nessa hora, quando ele está fazendo, por exemplo, a aquisição de um imóvel, ou vendendo, ele já sabe os custos que ele vai ter. Ele já sabe para que empresa vai ir, se vai para uma empresa, se sai ou entra, enfim, se está numa holding, não está numa holding. Então, por isso da minha ânsia de aprender. Não é que eu quero ser um contador. Não, eu tenho a minha profissão, tá? Mas assim, não tem como eu parar no meio de uma reunião aqui e ligar pra vocês e falar assim, tô com um probleminha. Salvo que tem alguns casos que não vou saber na hora, né? Mas o básico eu entendo que a gente tem que entender. O basiquinho, tá? O básico, pelo menos o básico ali pra pelo menos não fazer uma cagada tão grande, né? Porque daí, se ela é menor, depois é mais fácil de ajustar, né? Sim. Né? Cristiano, hilário, né? Mas é verdade. É que eu tento me colocar, né, na posição de vocês, imaginando assim, Cristiano, por que fez um negócio e não ligou pra nós? Mas daí você tem que se colocar no lugar do empresário. Mas é tá isso lá no que meio da negociação. Por isso que ela quis dizer antes que se vai no dente, não vai, né? A gente também, né? Sim, a gente também não quer, às vezes, saber. É engraçado. A gente entende, mas também a gente sabe que será muito mais eficaz se ele chegar antes na contabilidade para depois fazer seus negócios. Mas se ele não chegar, a gente entende, quando chegar lá, a gente vai procurar, a gente vai procurar fazer o que dá para fazer. Da melhor forma. Ele quer uma solução, a gente vai dar uma solução dentro do erro que ele fez. Correndo. É que assim, vamos pegar um exemplo de uma negociação, por exemplo, né? Nós estamos citando imóveis. O que tu faz na negociação ali define muito o futuro do que sobra na tua mão, Claro. né? Os meios que tu vai receber esse valor, aonde vai... Tudo isso vai definir, né? Então, por isso que é importante essa conexão, né? Antes de negociar. Sim, é bem importante Eu vou saber deitar na antes. cama E às vezes eu vou lembrar do Cristiano falando, eu tô lá na reunião, tem que ligar pra contabilidade. Daí não pega o celular, porque é lá no meio do interior, é uma área de terra, lá no interior não pega o celular. Fala pro cara, espera aí um pouquinho, eu só vou aqui em cima no morro, tentar ligar pro meu computador. Se tu tivesse ido antes, perguntar como fazia, tu ia ter as respostas. Exato, mas é isso que eu A gente queria já falar. viu assim, histórias assim, de vender uma coisa grande, um imóvel que seja, a pessoa fez um negócio lá, vendeu por um valor tal e não se deu conta que, por exemplo, haveria um ganho de capital. E depois, o que era para ser um excelente negócio, depois Virou uma não bucha. foi. Justamente, então tem que ligar para a contadora, né, antes de ir para a reunião. Isso eu Seria acho que interessante. é a parte da contabilidade e além das demonstrações, né, de resultado, dos balanços. Na visão de vocês, isso se tornou uma prática mais comum de alguns anos para cá
Ou já existia essa pegada mais estratégica da contabilidade em si, né? Como que vocês veem tudo isso, essa movimentação? E o que é a contabilidade além da demonstração, além da parte de movimentação financeira em si? Porque tem muitos que acham que é basicamente isso, né? Que é... Eu percebo que vem mudando, né? Claro, porque em função a do próprio tecnologia. fisco. Esses cruzamentos todos muito rápido vêm mudando. E vou dizer assim, para nossa profissão, isso não é de todo ruim, porque daí a gente acaba que com o tempo vai sendo... Que a nossa atuação é mais eficaz, que se usa, mais eficaz, mais... Porque senão, Funciona melhor. porque não fazia muito sentido ler uma demonstração contábil que não é real, tu entende? Então, uma vez a gente sempre foi de visitar clientes, mas levar demonstrações que às vezes não vai te ajudar em nada, para que tu vai querer ver? Então, vem crescendo sim, essa realidade da empresa está bem mais real, mais organizadinha dentro da contabilidade, e para nós isso é muito bom. E o que é, tu perguntou assim, o que é a contabilidade além disso? É essas conversas, é trocar essas ideias, é ir para a contabilidade antes de fazer um negócio, analisar. Eu acho que sim, que a função da contabilidade, sim, é orientar. Nós não é decidir por vocês, né? Mas a gente tem que dar os caminhos, orientar. E você vai decidir, se você decidir pelo Correr que não algum foi risco. orientado, a gente vai depois... Na medida do possível, a gente sempre usa uma fala assim, o que de pior pode acontecer, né? Então, a gente gosta de dar essa visão, assim, num pior cenário, o que isso pode causar. É. E deve ser, para vocês, né, fazer esse papel, deve ser como para nós quando a gente vai lá e faz uma cirurgia e tem o sucesso na cirurgia, né? Isso. Acho que esse é o... Como que é para vocês? Porque eu acredito que muitas empresas nasceram, né? Muitas. Pelas mãos. O CNPJ foi plantado ali Sim. e hoje se tornaram grandes empresas. A gente sabe que maravilha mesmo aqui a região saíram grandes empresas que são nacionais hoje. Como que é para vocês verem isso, acompanharem esse movimento? E principalmente, né, nós falamos agora que às vezes vocês diagnosticam lá no início, né? Essas pessoas vocês viam já no início que elas tinham uma característica um pouco diferente ou não percebiam isso nas pessoas? Eu acho que tu percebe. Tu percebe? Nossa. Sim, eu me lembro de uma agora, sim, que a gente Aham. falava várias vezes, né? Que a gente percebe na pessoa que não vai. Sagacidade que fala assim, sabe, a curiosidade, sabe, de querer, de perguntar. Porque que nem a Ju falou antes, tipo, às vezes tu vai lá, tu fala, é assim, assim, mas a gente sabe que a pessoa não tá Entendeu nada. ligando Não as entendeu. coisas, entende? Então, essa coisa do questionamento a gente gosta, assim, porque daí tu percebe que aquilo que tu tá se dedicando a fazer realmente é compensador, assim, que a Sim. pessoa tá entendendo, né? E eu me sinto muito orgulhosa, assim, por exemplo, de estar aqui hoje. Sou bem sincera em falar, assim, eu tenho muito orgulho, assim, da Odonto Top, de ver vocês. Eu me lembro naquele sábado à tarde que eu fui lá abrir o escritório para mostrar móveis, não sei o quê, e hoje a gente tá aqui falando sobre isso, sabe? Eu achei que tu não lembrava mais. Memória fotográfica. Eu Nossa, lembro. Tu memória lembra dos fotográfica. móveis que eram aquelas prateleiras grandes que vocês armazenavam? Claro. Nós temos ainda, tá? Então, aqui isso? Não acredito. Tem alguns É que guardados no nós estoque. chamava aquilo as colmeia? Ai, não me lembro. Mas então, assim, ó, Cristiano, pra nós, falando assim. É de porque modo só o pessoal geral, entender, né? Depois a gente comprou os móveis da conta. Sim, compraram porque os nós móveis. fomos para uma nova sede, com tudo, daí era não tudo a ficou- nossa recepção nova. E parte a recepção Sim. da nossa clínica aqui de Maravilha era de vocês. Claro, Sim. eu me lembro bem. Era de vocês. Era nossa. Tinha um mármore em cima, assim. Sim, preto. Preto, né? E aí as colmeias, então, né? Que eram os Os armários que a gente quadradinhos. usou. E aí a gente distribuiu para as outras clínicas. Foi para São Lourenço também depois, né? Porque eram muitas, né? Na época foi um baita negócio para nós. Foi pro monte Foi do pro lugar. monte de lugar. Né? Isso aí era assim, ó, a É gente que na ainda. época também nós era cheio de papel, né? Então, Claro, precisava do lugar papel, pra- isso que eu ia hoje já falar. não tem mais, mas Nós, Sim. nós temos precisava ainda, guardar. assim, nós temos até porque é um Mas perfil agora é um de negócio cliente. de movimentar lá, eu vi Ah, como o é que nosso é. Mas arquivo. esse aí virou piada comigo. Nós também vamos agora para uma reforma também. Fica os Sim. negócios, como vai passando 10 anos, né? 10 anos já tem coisas lá que. Nossa, É, era mas muito tá- tecnológico na época. Eu lembro Sim. que eu fui lá, vocês me mostraram aquilo. Cartão difícil. Mas ele está praticamente vazio hoje, porque a gente também eu está indo para acredito, um né? mundo Digital. mais. A gente ainda tem bastante papel, mas a gente está plantando a sementinha nos clientes, Isso aí, nos assim, clientes. para que seja tudo mais digital, né? E a gente, né, a Silvia falou em orgulho, sim, a gente vê a Odonto Top para nós, como
né, vários dos clientes, mas é um orgulho. A gente tem clientes, meu Deus, tô há 33 anos no escritório que estão conosco. Eu fiz o meu TCC em cima de um cliente que ainda é nosso. E ativo, e atuante, né? sim. A gente tem vários clientes assim, de muitos anos. E a muitos Odontotop anos. nos proporcionou, gente, às vezes, poucas vezes a gente vem aqui, enfim, mas é uma energia que tem aqui. Eu tô falando aqui desse espaço, assim, é físico, assim, sabe? Tu sente, assim, nossa, na convenção de vocês também, né? É uma coisa, então, a Odontotop traz muito essa coisa, assim, sabe, da jovialidade, dessa energia boa, assim, é muito bom, assim, trabalhar. A gente tem muito orgulho dos nossos clientes, assim, cada um deles, seja do menor ao maior, sabe? A gente Tem procura... as suas características. Tem, a gente... Né, todos eles cuidam Deve com ser maior muito alegria, legal com maior amor. trabalhar na contabilidade, porque eu tenho uma visão bem macra, assim, se tu vocês devem ir numa loja comprar e pensar, isso aqui tá quebrado. Ah! Não, esse aqui tá bem. Ai, Cris. Não, Esse aqui tá Cristiano. assim. Não, o amor deve dele, ser muito o legal. amor dele. Eu Não, fico aí imaginando. outro dia, escuta aqui, ó. Daí eu comprei o negócio e eu fiquei pagar pelo Pix. Duvido que não, duvido que não. Não tem como não, gente. Daí escuta aqui, ó. Daí fui pagar, daí eu precisava me dar o Pix, que eu não paguei na hora. Eu fui pagar, daí não era no CNPJ da loja. Eu, opa! Certamente, né? Cristiano. Sim, Mas é uma não. verdade, não tem como, né? Ai, ai, gente. Mas esses que a gente pensa, esses a gente tem uma dor também. Mas com certeza. A gente tem uma dor sabe? É de tipo não... aquele cliente que vem e a gente fala assim, olha, o dente do fundo também nós temos que arrumar, que tá com uma cárie. Eu falo, não, só arruma da frente. É a Você mesma fica coisa. doido com aquilo, sabe? Tu queria Nossa. fazer, né? Porque tu sabe que precisa. Né? Sim. Então, assim, a gente sabe que o cara só tapa o sol com a peneira, né? Essa que é a verdade. Então, não tem como a gente... Porque quando tu é tu segue o caminho, né? E como a gente conhece vocês, a gente sabe muito bem, vocês são, como vocês falaram, e não é vocês que estão falando. Nós estamos falando porque nós somos clientes de vocês há 10 anos, né? Então, vocês são muito sérios, vocês querem realmente que a gente siga no caminho com menor risco, que a gente chama, não existe caminho sem risco. Sim. Dentro Não, dentro do... A gente sabe que sempre existe. Do empreender, Do acredito empreender que a não. gente sempre sabe que sempre existe. E são lugares diferentes, nós estamos em estados diferentes, com empresas diferentes. Então, é uma salada de fruta que tu tem que ir colocando, acertando. Mas assim, dentro desse contexto, vocês terem essa percepção do cliente, terem esse conhecimento e conseguirem fazer com que o cliente ele tenha resultado, ele dê certo, né? E ter a mãozinha de vocês lá, é algo que eu tenho certeza que deve satisfazer muito vocês, Com né? certeza. Então, é aquela energia, né? E por quê? Porque realmente vocês têm essa metodologia de estar ao lado, de estar presente. E, enfim, esse é o mundo do... Eu gosto de brincar com isso porque é algo muito sério, mas que nos causa muita dor, né? Então, às vezes, a gente tem que brincar para dar uma quebrada no gelo, né? Gente, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Quando vocês têm essas dificuldades, principalmente com alguns empresários, com algumas pessoas, né, que não enxergam a contabilidade como algo estratégico, como que vocês fazem? Qual a atitude que vocês tomam? Vocês fazem algum movimento? Vocês fazem alguma ação para fazer com que essa pessoa se desperte e comece a ter, né, uma visão um pouco diferente para tentar ajudar ele a salvar o negócio dele, né? O que é feito pela contabilidade? A gente faz muito visitas mais, né, Cris? Né? Conversa, bate papo, assim, às vezes como a gente tá tendo aqui, né? De olho no olho mesmo, de falar de números, enfim, mas a gente tem muita conversa. E às vezes são conversas que não são. Aqui tá agradável. Às vezes tem conversas que são mais diretas, mais... Né? Vamos dizer assim, uma conversa difícil para nós, às vezes, é porque a gente vem acompanhando, como eu falei antes, a gente tem clientes de 30 e poucos anos que já tinham a nossa idade, né? Então, assim, o que a gente vem percebendo nos últimos anos? Esses clientes não têm mais vindo para o nosso escritório. Alguns clientes de idade mais avançada, tá vindo os filhos. Então, nós temos uma dificuldade, às vezes, de falar sobre inventário, sobre fazer essas doações, essas holdings que tanto está na moda. A gente tem mas a gente... Não, o cara tá em casa e fala assim, estão achando que eu tô morrendo. Nós chamamos esses dias, né, a esposa para falar sobre isso, sabe? Porque
quanto menos eles gastariam se a gente pudesse começar a fazer um movimento Pra antes. já deixar organizado. Hoje em dia, a gente sabe, a gente estuda disso, então, mas essa aí é um ponto, né, que tu falou que a gente a gente procura buscar essas conversas, né? É uma coisa dolorida, mas a gente disse, tem que conversar. Tem casos que a gente já viu que não deu tempo de fazer, porque a gente se demorou para falar, ou seja, porque a pessoa não quis fazer. Requer muita intimidade, né? Muita confiança, né, Ju? Tipo, Sim. pra chegar assim, ó, ter um tete assim que vamos Mas é o fazer. papel de vocês. Mas é Em o algum papel. momento, pelo menos, despertar isso, porque senão a pessoa não vai, ela não tem essa percepção, né? Ela não É que é vai... muito dolorido. Se para nós dói, imagina que nem você Não. falou, a pessoa tá ainda lá, tá viva ainda, ainda respira, mas é o normal da vida, né? Daqui a pouco ela não vai parar. E daí, se a gente tivesse organizado melhor as coisas, quanto menos, né? Talvez até briga, né? Calços. Percalços em Porque famílias. depois, nesses momentos, é que normalmente a gente ouve falar que tem muitos problemas, né? De não se Isso, acertarem, enfim, né? Mas são os desafios, né? Sim. E o povo tem muito medo do leãozinho ainda? Gente, às vezes eu tô no Tá, mercado. mas me conta a história do leão. O que é o leão de verdade, assim? Eu acho que é a força dele, né? O que ele representa perante a natureza mesmo, né? Mas a Mas tem Receita uma Federal, história, ela anda né? muito... Tem. Se procurar, eu agora não saberia contar, mas também, né? eu vejo que é a força dele, assim. Mas a Receita Federal, ela tá muito engraçadinha. Se vocês seguirem o Instagram, gente, eles falam assim, tantos milhões de declaração já foram pra casinha, manda sua declaração pra caixinha, assim, sabe? Eles estão meio piadistas até. Então, a gente acaba brincando, né, com isso, enfim, e daí eu queria falar, às vezes eu tô no mercado lá, comprando fruta lá, e daí os clientes, assim, eles vêm, né, meu Deus, eu tenho que te mandar os documentos, assim, parece que tu é, né, tu se sente até importante, né, então, o pessoal leva a sério, porque ninguém quer, morre de medo da malha fina, né, Sim. na malha fina acaba que tu tem que dar explicações, né. Procurei a Então, história do ninguém leão quer. aqui. Puxa aí. Eu vou ler a história do leão. Tudo isso começou em 1979, quando a Receita Federal decidiu criar uma campanha publicitária para divulgar o tributo. Após análise de muitas propostas, decidiu-se que a imagem do leão seria ideal para a campanha. Um animal justo, leal e forte. Embora não ataque sem avisar. É manso, mas não é bobo. Não ataque sem avisar. Olha lá. Embora não ataque sem avisar. É manso, mas não é bobo. É isso aí, gente. Ele tem uma. Olha, observe um animal desse andando. Pra você Tipo ver assim, a classe o dele. leão, ele é firme, né? Ele não ataca sem avisar, então assim, a Receita também, ela vai... Ela pelo avisa, sim, menos, ó, ela avisa. Não vem aqui, faça certinho, se tu pisar aqui no Mas tu não me território... falou hoje de manhã das cartinhas que estão avisando que tem que fazer a declaração? Do produtor rural, né? Que é um. Eles estão avisando. Tipo assim, ó, uma você veio lá, Nunca tinha visto isso. Jusilei, você faturou, né, mais de 100 e poucos mil, que é o limite. Então, você está obrigado a entregar a declaração esse ano. Estão também mandando Educando, então. Estão educando, mas também estão mandando de 5 anos para trás. Mas já se fala na tributação, por exemplo, do produtor rural. Meu pai é produtor rural Sim. há muito tempo. É, Vem se fala, avisando isso há é verdade. muito tempo, É verdade. Muito tempo. Olha, pelo menos aí, eu vou chutar, assim, de certeza, uns 6, 7 anos, com Sim. certeza. É. Que eu lembro que já se falava, Eles assim. pegam umas faixas, assim, né? Uma. Como é que fala? Uma região, assim, e isso chegou agora fortemente aqui na nossa região. Chegou no produtor rural também. Então, hoje mesmo, de manhã, eu estava fazendo uma que daí eles não estão acostumados com essa lida. Não. Então, para você conseguir a público- documentação, enfim, né? Tem que ter um jogo de cintura. Não, Mas- e daí a gente só comentando, né? Tem a lei de proteção de dados, né? Você não consegue mais nada, assim, às vezes, porque na medida do possível eu vou atrás, o que eu puder fazer para ir resolvendo, sabe? Esses caminhos, às vezes que eles não sabem aonde ir. E daí veio a lei de proteção de dados. E daí tu não tem acesso a nada, tu depende que o cliente busque. E ainda é um público que provavelmente tem muita coisa ainda manual, né? Tipo, Sim, eles não muito no computador, eles não sabem mexer muito direito, Não. então já Não teve uma acaba sucessão, muitas vezes, Não. né? às vezes é sozinho. E é numa cultura de que não precisa fazer nada, que não vai acontecer nada. Essa é a cultura. Não que não se pagava impostos, né? Porque o produtor rural é
dos que mais certinho paga, porque não tem jeito, né? Eles Quando descontam, faz lá eles o bloco do descontam produtor direto. rural, já era descontado na hora, né? Então, Só que daí assim, não era só o que não imposto era- exatamente. federal, né? Entendeu? Né? Então, Tipo, assim, não era o imposto de renda. Mas Então- foi toda uma readaptação que acontece e que no final vai surtir efeito no bolso do consumidor final, porque não tem Vai. jeito. Tudo Vai isso, surtir. a gente sempre fala que toda mudança que acontece vai dar efeito aonde? No consumidor final, Sim. né? Não tem jeito, né? O repasse ele vai acontecer de alguma forma, né? Então, os culpados realmente são as contabilidades. Ai, que confusão Nossa. Ai, ontem que ainda mandam o cliente, boleto né? pra gente pagar os impostos. Um cliente tava lá, tipo, sei lá, vou muitos chutar, boletos. 10 mil reais tava dando imposto. Eu falei, gente, mas divide por 12. Empresário ali, né? Divide por 12. Vira e mexe, gente, não é tanto. Mas entende? 10 mil, né? Mas a gente tem que se abrir, sabe? Porque, como eu falei antes, o que é E a certo, dificuldade morte, que a gente impostos. tem de explicar a Tem que tabela do entender imposto que de renda. existe o imposto de renda. E a nossa Que tu vai tabela... ter que pagar. Sim. Pronto. Aí tu vai ter que lutar a vida inteira pra pagar menos. Isso aí. Esse é o grande segredo. Isso aí. Tu vai ter que pagar. Agora a luta é pra pagar menos. Isso Né? aí. Então Pagar acho da que maneira se correta. tu se acomodar, aí tu vai pagar teto sempre. Sim. Teto sempre. Só teto que no sempre. imposto de renda da pessoa física, vamos pensar, né? Às vezes esses funcionários, vamos dizer, né, Silvia, da Aurora, né? Se aposenta, mas continua trabalhando na Aurora. Então, a nossa tabela, ela realmente agora deu uma modificada, mas ela ainda, É alto, ela né? sacrifica muito essas pessoas. A pessoa ganha, sei lá, ali 38, 40 mil no ano. Gente, muitas vezes ela vai pagar imposto de renda Vai. e não vai pagar pouco. Então, a gente... Essas, Quando tem mais do que quando soma duas Era fontes, pra- eu falo, é. é a caca, né? Agora É, vem a daí já- caca. E faz uma Porque confusão, daí tem é que pagar. aposentado e INSS, não pode deixar de lançar. Continua trabalhando, vem o informe de rendimento que já foi informado. Não tem o que Loucura, fazer. um dinheiro que já vem do governo tem que tributar. Justo. Nossa, sim, tem É um isso. Quando é negócio, aposentado, né? Tem dá um muita negócio. lógica. Não, mas Porque é daí tudo tá trabalhando, né? Tu se aposentou, então tu para de trabalhar, né? Se tu ganhar só a aposentadoria, dependendo da aposentadoria, tu não vai pagar imposto, né? Agora tu continua trabalhando, tu tem mais uma renda, então vai somar. Então vai Mas pagar. fazia tempo que eles não reajustavam a anos. alíquota, né, do, Nem me lembro, Nossa. 2016, do imposto de Nem renda. sei te dizer eu quanto. acho. É, Agora mas, reajustaram. Mas um foi pouco sutil. sim, Não foi sutil. pouco, né? Não. Foi pouco, imagina muitos anos acumulado. A Nem gente a- sempre fala assim, todo ano o salário aumenta um pouquinho, né? Um pouquinho. E tudo vai aumentando. E daí Abaixo da essa tabela inflação, tava- né? E aí você tem um reajuste que não acompanha nem o salário, então... Isso aí. Mas Isso é aí. o que o Cris Fato. falou, Não né? fecha Tem a que ter consciência que se tu ganhou, de alguma forma tu vai ter que pagar. Não tem como fugir disso. Né? Tem que sim, tem os meios, né? As formas, né? De melhorar isso, de pagar menos através disso, daquilo, que tem que cada um procura entender daí, né? Mas pra entender isso não tem jeito, tem que procurar conta mar, né, gente? Tem que procurar vai conta ter- mar. vai ter- Nós Ele não estamos vai lá. poder entregar todo o ouro aqui, né? Não, vamos deixar um segredo. porque já né? Só tem que marcar a consultoria. Né? Já estamos a 1h15 aqui pra vocês terem uma ideia. Uau. Nossa, nem olhei. Então, mas assim, tudo bom. foi trazido bastantes insights. Eu acho que o objetivo era esse, né, Silvia e Ju, né? Eu tenho certeza que as pessoas que puderam ouvir, né, de uma forma a ideia era realmente trazer uma linguagem mais fácil de ouvir da importância disso. De que, com certeza, o empresário tem dificuldade. Assim como nós, o empresário tem dificuldade de entender. Mas ele precisa entender que é algo que precisa ser entendido, né? Que precisa sim pagar impostos, mas precisa pagar o menos possível. Da melhor. Mas para ele pagar menos, ele precisa aprender sobre isso. Ele precisa buscar pessoas que saibam, né? Isso aí. Buscar empresas que saibam para auxiliar ele, porque em algum momento isso vira e se torna um trunfo no crescimento da empresa dele, né? Se torna uma diferencial, mola né? propulsora, Com né? certeza. Uma mola propulsora. Então, se a gente for pegar, por exemplo, o cenário da grande maioria das cidades que a gente está com unidades no top hoje, nós com uma operação, a gente tributa mais que todos os outros dentistas juntos. Se a gente for olhar para isso, a gente vai falar, nossa, eu não vou competir nunca com ele. Mas não é o que acontece na realidade. Eu consigo competir porque eu tenho outros benefícios, né? Sim. Eu consigo ter mais potencial de investimento, de captação de recurso, eu passo mais credibilidade para o meu cliente a partir do momento que eu forneço para ele uma nota fiscal. Então, tudo muda, tudo muda. Então, é muito da percepção. Isso Essa aí. é a
A gente tem que pensar isso pra não ficar louco, né? Então, assim, Não, eu ia brincar, eu ganhei o dia ouvindo isso hoje. a gente tem que pensar Não, isso, porque muito legal. aí quando a gente vê que Legal. lutar não tem como É, porque lutar, nem se junta, eu ia dizer, Aceita né? que dói menos, Aceita gente. que dá Porque nem menos. sempre você pensou isso. Não, eu deixei bem claro aqui. Eu não queria. E eu não aceito. Eu não aceito e nunca vou aceitar. Vou sempre brigar por menos. Sim, sim. Então, assim, agora a gente precisa entender. Entendi. Tá Que sabendo que vai ter quanto mais pessoas a gente convencer que precisa fazer certo, melhor. melhor. Isso com aí certeza. é uma legião. Sim, isso aí. É sim. cultural, é Cultural. cultural. E não tem como fugir, né? Não tem como fugir de uma contabilidade. Não Uma tem. empresa, é. Então, a gente fala assim que a contabilidade ela é tão importante quanto o setor de vendas da empresa, de cobranças, ela é importante. Então, assim, Mas essas- que nem Silvia falou, se a gente não pede as coisas porque a gente quer, a gente pede as coisas para deixar a empresa, a Redonda, contabilidade de vocês, né, do cliente, o quanto mais redondinha possível. E essas mudanças que vão sendo feitas e que às vezes as pessoas não se atentam tanto, achando que só é realmente para o benefício, para ser mais prático, como, por exemplo, colocar o Pix. Aí toda a transação que passa pelo Pix, sim. tudo o governo Tudo. consegue saber Acessar, exatamente para onde com foi. Era certeza. diferente do dinheiro em mãos que passava de um pro outro, de um pro outro. Tinha que declarar lá que tinha que, passado mas de de um pro outro, repente, mas a maioria das pessoas acabava não declarando. Tudo isso vai fazer com que no futuro seja muito difícil tu conseguir Muito difícil. fugir ou uma Sim. empresa não pagar os impostos corretamente. Então, Isso. isso vai mudar com o tempo. Claro que quanto antes a gente tiver organizado para isso, melhor, mas vai chegar um período que provavelmente as pessoas vão ser obrigatoriamente, vão ter que começar a fazer as Já declarações. está, mas Cada vez vai ser mais difícil, né, de fugir sim. desse mundo. Que a tendência é que chega um momento que não tenha mais dinheiro em espécie. Sim, que é tudo- Quase não tem mais, né? E a tecnologia é um caminho sem volta, né, gente? Eles dizem a era de aquário, né? Ela tá aí, não tem mais nós fugir da tecnologia. Então, nós também estamos, né, tentando nos adaptar cada vez, ficar mais tecnológico para ter esse... A gente está, vamos usar uma palavra, brigando muito, lutando muito pelas importação das empresas, importação. O setor fiscal, tu importa, tu puxa tudo do site do governo, mas a contabilidade em si, o setor da contabilidade, importar das empresas essa parte financeira, para que nós não precisamos ficar redigitando tudo. Traz Isso tudo vai, pronto. isso vai fazer com que a gente consiga analisar melhor, conversar melhor, ensinar melhor, né? Fazer o empresário entender um pouco mais da contabilidade, né? Que é o caminho, como o Cris falou. Não tem como fugir. Eu acredito que a contabilidade vai existir sempre existiu e ela vai existir. Mas só que a gente tem que aprimorar ela. E é isso que a gente vem tentando fazer, né? Para dar para vocês mais base para a decisão. Muito bom. Muito bom, gente. Querem deixar as palavras finais desse episódio? Porque com certeza vai ter outros aí pra gente conversar. Porque eu deixei aqui a gente falar sobre inteligência artificial, nós não falamos sobre novo regime tributário. Eu acho que a gente vai ter que marcar um dia só pra falar sobre isso. Podemos? Podemos. Sim. Então tá bom. Então vai ficar combinado. Nós vamos chamar vocês pra falar sobre isso, tá bom? Falamos. Que eu pensei até em puxar aqui, mas é bem vasto, né? Então a gente Vai pode aí bastante bater tempo. um É uma papo. revolução vindo aí, né? É. Uma nova... Então já vamos deixar aqui combinado que nós vamos marcar um outro dia, tá? Lá na nossa casa nova, que lá vai ter um Opa. espaço com uma sala de podcast também pra gente falar sobre o novo regime tributário. Eu tenho certeza que vai ser bem legal. Legal. Da nossa parte, né, Jusilei, agradecer. Eu fiquei muito honrada de poder receber esse convite. Realmente, assim, eu adorei, assim, e nos sentimos muito confortáveis, né, em estar aqui com vocês. Você estava meio com Então, medo no começo de É, falar? sim, então- Ai, gente, é que não eu- é o nosso mundo, né? Não é o mundo de vocês, esse, né? Mas não O é Cris, nem que o já tá nosso. na também não é televisão, Eu aí, já quero vir de não. novo, então, tá tudo certo. Mas Muito agradecer. legal, muito, nossa, a Rede Odontotop para nós é um cliente muito, muito bom de trabalhar, né? A gente tem um apreço, assim, a gente vai criando laços, né, de amizade, inclusive, né? Então, nossa, uma gratidão muito grande, assim, por vocês. Sim, agradecer pelo convite, né? Agradecer, assim, a toda a rede da Odonto, mas também a cada cliente nosso, a cada CNPJ, a cada CPF que está lá com a contabilidade maravilha, dizer que a gente honra muito cada um deles, desde os menorzinhos até os, né? Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.
Pessoal, e quem gostou aqui do episódio, da Jússi, da Silvia, e acho que tem para alguém que vocês gostariam de enviar esse episódio para o pessoal estar acompanhando, conhecer um pouquinho mais de quais as funções da contabilidade, o que pode ser ajudar lá a empresa de vocês, ou de vocês mesmos na pessoa física também, porque também precisa da contabilidade na pessoa física, né? Não só na empresa. Pode estar enviando esse episódio para as pessoas que vocês conhecem, então sigam lá o Pode Franquear, tanto no Instagram quanto nos canais aqui do YouTube, o canal do Pode Franquear e o Pode Franquear Cortes, e vocês vão acompanhando quando vai ser os novos episódios. Daqui a uns dias já vai ter os episódios na casa nova, né? Então falta pouco para ficar pronta a sede da Odonto Top, daí o Pode Franquear vai para um outro espaço. E também temos os episódios na estrada, né? Que a gente sai, visita. Enfim, aí a gente tem mudado bastante o formato para poder conversar com mais pessoas. Eu acho que esses momentos, a gente sempre fala que a gente traz conteúdo, mas nós aprendemos também, né? Essa é a parte mais importante de todo esse processo, né? Bom, gente, então nos vemos, já que temos mais um episódio marcado, né? Vocês vão ver esses 4 juntos aqui novamente em breve, né? Enfim, obrigado a todos que nos acompanharam e até o próximo episódio. Um abraço.